Olá, professores, tudo bem? Olha, eu aqui de novo com mais uma postagem no canal. Não sei se você está me vendo pela primeira vez. Meu nome é Aline, sou coordenadora no Ensino Fundamental 1 de uma escola em São Paulo. Já atuo há algum tempo na área de gestão, já fui durante muitos anos professora também em Educação Infantil e Ensino Fundamental e em algumas oportunidades trabalhei com formação de professores. Estou aqui para falar com você, educador especialista. Não que os outros não possam escutar a nossa conversa, mas hoje direcionarei o conteúdo desse vídeo para os professores especialistas de inúmeros componentes curriculares, como arte, música, educação física e tantos outros que muitas escolas implementam para diversificar, né, e deixar um currículo mais robusto, mais variado para o desenvolvimento das crianças. Então, professores de informática, xadrez e tantas outras modalidades que hoje surgem aí como um elemento complementar e que favorece, inclusive, a formação integral dos alunos. É para vocês diretamente que eu falarei. Eu trarei aqui alguns relatos de experiência que tenho tido a oportunidade de acompanhar diretamente junto aos professores, os quais são meus subordinados e com quem partilho a missão da educação nesse modelo remoto. É sabido e muito percebido, não de forma consciente, acredito eu, né? E desejo muito acreditar nisso, que ocorre em inúmeras escolas, né? E já tive a oportunidade de observar isso mais de perto em algumas escolas, uma não desvalorização do professor especialista, mas uma sobreposição e uma dedicação maior aos professores regentes, né? E um acompanhamento dos especialistas ocorrendo um pouco mais a partir do Fundamental 2. Eu luto bastante para que isso não ocorra, porque todas as áreas do conhecimento importam e todas elas contribuem muito para o desenvolvimento da criança. Então, eu faço questão de fazer esse relato para que ele seja um estímulo para esses professores especialistas, bem como para favorecer uma mudança de paradigma e de olhar, que nós possamos cada vez mais valorizar as diferentes áreas do conhecimento como molas propulsoras da mudança que nós esperamos na escola e vamos, de alguma maneira, tendo esse conhecimento dessa importância, quebrando inclusive junto às famílias, que muitas vezes valorizam também matemática, português, história, geografia e acabam negligenciando o acompanhamento de seus filhos nas outras áreas do conhecimento. Bom, já falei demais nessa primeira parte. Um dos relatos que eu contarei é uma experiência interdisciplinar nesse modelo remoto. Então, antes disso, eu gostaria de citar um livro que considero bastante interessante para que vocês possam fazer a leitura em relação a esse tema, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. É esse livrinho, pequenininho aqui, fininho, do autor Américo Sommermann, da Paulus, a editora, tá? E o que ele vem discutindo aqui, e um ponto que eu gostaria de citar para vocês, é que no trabalho interdisciplinar, ele favorece não um monólogo justaposto, ou seja, não é um professor faz uma parte e outro faz outra, mas sim há um diálogo entre as áreas do conhecimento. Claro que a gente sabe que o conhecimento em si ele é interdisciplinar, como eu mostrarei para vocês em um dos exemplos que darei. O outro exemplo que eu vou contar para vocês foi uma experiência muito positiva em relação a uma atividade proposta na aula de informática com os alunos de segundo ao quinto ano e foi uma atividade relacionada ao acolhimento dos alunos no retorno das aulas remotas no colégio em que eu trabalho. Então, vamos para a primeira experiência que eu gostaria de citar, que é da professora Mariana, e que está fazendo um trabalho muito interessante junto aos alunos de terceiro ano, faixa etária de 8 anos, com a temática do som. Ela, numa das atividades propostas para a semana, ela promoveu uma experiência em que os alunos tiveram a possibilidade de, usando alguns materiais que fazem parte do material didático deles de ciências,
e que é tratado no conteúdo do livro de ciências adotado pela nossa escola, esse tema do som grave e som agudo. Quando eu falo da questão do diálogo que há entre as áreas, não é que a professora de regente fez todo o trabalho relacionado ao livro e à experiência que acompanha o material didático, senão que a professora de música assumiu esse trabalho, porque tem uma propriedade maior para explicar e sanar as dúvidas dos alunos em relação a essa temática. Isso não impedirá a professora regente de fazer todo um trabalho complementar com os alunos. Mas veja que interessante a proposta que foi desenhada por nós lá no colégio. Os alunos receberam nas suas casas, o kit para que, dentro desse modelo remoto, eles possam acessar o material com mais facilidade e poder também fazer as experiências que são promovidas do outro lado da tela pela professora. Então, com seu próprio material, na aula de música, na videoaula de música, eles fizeram as experiências propostas e fizeram também os exercícios dos livros, em que a professora de música é que recebeu essa atividade e que ajudará a professora regente no acompanhamento desse conteúdo. Após 2 semanas de aula tratando desse tema, os alunos terão uma live em que poderão sanar dúvidas, trazer os relatos das experiências que eles fizeram e as descobertas, bem como poderão contar para os colegas que outros conhecimentos eles conseguiram adquirir através disso. O segundo relato que eu gostaria de dar, que para mim também é muito rico e muito importante, é da aula de informática. No retorno às aulas remotas, após o período de férias de julho, a professora Ana Paula promoveu uma videoaula em que ela trabalhava o conteúdo de lógica de programação e o aluno tinha que trabalhar com o algoritmo. Então, qual era a ideia? Eles tinham que desenvolver uma tarefa passo a passo. E ela faz uso de algumas plataformas para desenvolver esse conhecimento com os alunos. No entanto, ela promoveu um exercício primeiro, como se fosse um preâmbulo, que favorecesse os alunos entenderem de forma muito prática e significativa o que significa um algoritmo, Como que você cria o passo a passo, uma estrutura para algo que você deseja fazer? E qual foi a estratégia dela que possibilitou retornos muito positivos em relação aos alunos e mesmo às famílias? Os alunos tinham que seguir algumas etapas antes de fazer o acesso à plataforma onde eles treinariam, exercitariam o conteúdo mais da área da informática. Então, eles escolheriam uma pessoa da família que estivesse dentro da casa deles para fazer uma ação. Que ação seria essa? Mediada e estimulada pela música do grupo J Quest, do abraço, que fala dessa importância do abraço, os alunos pensaram primeiro em qual pessoa eles gostariam de fazer uma declaração, um gesto afetuoso. Então, digamos que o meu filho quisesse fazer para mim um gesto de vir, me dar um abraço, me falar algumas coisas. Primeiro, a criança fez numa folha esse passo a passo. O que ele faria primeiro, qual seria a segunda ação, a terceira e assim por diante. E ele executou isso com a família. A família que quis pôde fazer uma postagem da foto dessa atividade ou mesmo da situação vivida. E depois o aluno foi para exercitar na própria plataforma uma outra proposta em relação ao algoritmo. O que eu quero dizer com esses 2 exemplos? No primeiro exemplo, de que é possível também no modelo remoto nós não perdermos a essência de muitos trabalhos que nós realizamos nas escolas, do trabalho interdisciplinar, uma valorização maior, porque como eu já disse, todo o conteúdo em si ele é interdisciplinar. O próprio exemplo que eu dei relacionado ao som, ele tanto aparece em ciência quanto ele vai aparecer aí na aula de música e ele pode promover aí uma ação conjunta entre os professores, favorecendo assim uma melhor estratégia de trabalho para que o aluno
consiga entender aquele conteúdo. Acredito que esse é o ponto principal, que dentro da escola exista essa facilitação para que os professores possam buscar as melhores estratégias para desenvolver nas crianças o aprendizado esperado. E o outro exemplo da informática que eu gostaria de deixar registrado aqui, que gostei demais, é que muitas vezes nós olhamos essa área do conhecimento, da tecnologia, muito robótica, pouco humanizada. E com essa ação, a professora pôde trazer algo muito significativo, muito concreto para a criança e, de certa maneira, o conteúdo dela foi trabalhado de forma mais lúdica, mais compreensível aos alunos e, principalmente, mais humanizada, partindo da experiência do cotidiano da criança e trazendo, nesse momento de pandemia, em que as famílias vivem uma realidade muito diversa, um momento rico e gostoso entre pais e filhos ou entre irmãos, as pessoas que estavam dentro da casa. Fica a dica para vocês, educadores especialistas, pensarem em novidades, estratégias que vocês possam utilizar para enriquecer esse trabalho remoto. Então, dito isso, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e, por favor, comente. De repente você tem uma experiência muito rica relacionada a isso e pode favorecer o aprendizado de outros educadores. Até logo!